Vocês acharam que nós não iríamos voltar? Realmente vocês pensaram isso, meus amores? Como é que vocês estão aí do outro lado? Eu espero que esteja tudo bem. A apresentadora que vos fala é a Grace Mariana e a gente está aqui mais um dia com o PS Mulher. E hoje nós estamos trazendo essa maravilhosa, essa bênção. Eu não sei nem o que falar, porque assim, é amor mesmo, amor puro e verdadeiro. Não entendo também, mas as nossas vidas se cruzaram, né? E desde então é pura sintonia. Leidiana Benim, nossa maravilhosa, facilitadora da expansão de consciência, né? Isso? Isso. Isso. A Leidiana faz um trabalho incrível e hoje vocês vão conhecer a história dessa mulher maravilhosa, que é uma história incrível. Eu sei um pouquinho, mas hoje a gente vai entrar a fundo, né? Agora te apresenta, te apresenta. Então, como pode melhorar isso ainda Amém. mais, né? Meu nome é Leidiana Benim. Eu gosto de usar como expressão do meu ser, né? Que eu sou uma filha amada de Deus e tô aqui pela graça dele. E tudo o demais que a gente faz na nossa vida é um estado de fazer e não um estado de ser. Então, facilitar consciência, os processos terapêuticos, os processos de mentoria, os programas de mentoria, essa unidade são só em decorrência do nosso propósito de vida quando ele está alinhado com o ser. Então, o meu estado de ser é uma filha amada de Deus. Amém. E eu trabalho com essas diversas técnicas e ferramentas para contribuir com a expansão da consciência. Porque quando a gente expande a consciência e conecta com o nosso verdadeiro eu, com a nossa verdadeira essência, a gente entra no nosso fluxo de vida. Amém, lindo isso. Essa denominação, olha, realmente, né? Filha amada de Deus é fantástica, né? Quando tu consegue se enxergar dessa forma. E como é difícil, né? A gente conseguir se ver. Porque a gente acaba se encobrindo com todas as definições que a gente vai dando desde que a gente nasce, que vão dizendo, ai, ela é loira, ou ela é morena, ou ela tem olhos isso, ela é filha, ou ela é mãe, ou, né? Então, todas essas definições que vêm dessa realidade, elas vão encobrindo o nosso verdadeiro estado de ser. E aí a gente vai colocando camadas na nossa essência. Sim. Então, é difícil porque a gente vai ter que descascar essa cebola, né? Como encontrar a nossa verdadeira essência é como descascar uma cebola, né? E tirando as camadas que a gente vai colocando. Porque quando eu vou colocando uma camada, por exemplo, de uma profissão que eu também atuo, que é advogada, eu olho para isso e digo assim, eu sou advogada. Não, eu não sou advogada. O meu estado de ser é a minha profissão também é a advocacia, né? Advogar dentro dos processos. Então, o que eu olho para a vida e digo? A gente vai se adaptando e criando essas camadas de acordo com aquilo que a realidade vai apresentando para nós e a gente vai perdendo a essência. Porque muitas vezes nesse estado, né, do que a gente vai fazer, a gente precisa incorporar papéis, incorporar situações da vida que vão tirando a gente do verdadeiro eu, né, da verdade de quem nós somos. Então, acho que o processo é descascar a cebola. E aí a gente chega no miolinho da essência. E agora, então, a gente vai descascar a cebola. Vamos descascar uma cebola. Uma cebola bonita. Uma cebola bonita. Como é que foi para Leidiana chegar nesse estágio? Qual é a história por trás dessa descoberta, desse novo olhar para Leidiana? O que foi preciso? Conta tudo, mas conta assim, vamos contar. No detalhinho. A gente começa da fase adulta ou começa da infância? Ai, meu Deus do céu! Começa lá na infância, né? Assim, Grace, eu sempre fui diferente. Eu nunca
coube dentro dos padrões que eram estabelecidos no ambiente em que eu nasci, na família em que eu nasci, na sociedade em que eu nasci. Então, para mim, tudo era diferente. Eu fazia as coisas diferente, eu me comportava diferente. A mãe dizia assim, todas as meninas vão vestindo rosa ou lilazinho. A Leidiana diz, eu não sou todas as meninas. E vai passar a primeira Eucaristia de vestido azul marinho colado no corpo curto. Então, só para te ter uma ideia de como eu era eu quebrava os padrões, sabe? Sim. Da realidade onde eu vivia. E era uma realidade no interior do interior, lá em Sarandi. Nasci na linha Coxo. Então, você pensa como aquilo era exagerado para o universo em que eu nasci. E aí eu sempre fui tida como a rebelde, a ovelha negra da família, a que, né, não faz as coisas como tem que ser. Aí vem as cascas da cebola, né? Moldando a pessoa, Vem as cascas da cebola e nisso eu começo a olhar para o mundo e dizer assim, eu só posso ter nascido no tempo errado. Eu só posso estar errada. Porque todo mundo fazia as coisas daquela maneira. E eu não conseguia. Para mim era assim, tipo, tinha que fazer uma inovação, alguma coisa diferente, fala com a Leidiana, porque o que é diferente, né, vinha, era natural para mim. Só que chega naquele momento que a gente começa a se comparar. Então, eu comecei a me comparar com as pessoas, além de eu me comparar, as pessoas me comparavam, né? A mãe, né, dizia, mas fulano é tão comportadinha, mas teu irmão, a tua irmã, assim, então assado. você acaba tendo aqueles padrõezinhos para começar a fazer. Então, eu entendia que eu estava errada, que tinha alguma coisa de errado comigo. Quando, na verdade, aquela era a minha maneira de ser, era a minha essência. Sim. Era a verdade de ser a Leidiana. E aí eu começo a me modificar para caber dentro de padrões, porque eu entendi que eu estava errada. Se todo mundo fazia diferente e só eu fazia daquela maneira e só eu fazia diferente, como que eu posso estar certa? Porque a gente não tem discernimento, não tem clareza e não tem alguém que chegue para você e diz, mas essa é a verdade de ser você. Sim. Essa é a tua essência verdadeira. Ser diferente, ser autêntica, criar, né? Porque eu sempre fui muito criativa, eu sempre enxergava além daquilo que estava posto. Sim. Então, essa era uma habilidade que sempre estava disponível. Eu percebia o que estava acontecendo e as pessoas não percebiam o que estava acontecendo. E daí eu falava e daí, tipo assim, nossa, da onde que ela tá tirando isso? Entende? Então, era aquele estado assim. Aí chega um momento que eu me calo. Eu entendo que não, eu não posso mais falar, porque o que eu falo é rejeitado, o que eu falo é visto como não tem fundamento, a Leidiana tem umas ideias loucas, não sei de onde ela tira. Esse momento foi um momento da minha vida que eu fui renunciando, me afastando da minha essência e fui olhando para o que estava errado em mim, que foi uma das situações que é mais impactante na nossa vida, quando a gente começa a olhar para o errado de nós, quando a gente começa a se julgar como errado. Aí eu casei muito cedo. Quantos anos tu tinha? Eu não tinha 18 ainda. Eu fiz 18 um mês depois. Pai e mãe precisaram assinar para eu poder casar. Autorizar para eu poder casar. Eu digo que é engraçado lembrar da expressão do meu pai e da minha mãe no dia do casamento, porque era evidente a reprovação deles, né? Porque eles não queriam que eu casasse, mas eu, né? Apaixonada, dona de mim, ninguém manda em mim, né? Então, aquele comportamento muito de rebeldia nesse momento da minha vida. E de querer enfrentar. Entende? De enfrentamento e não de acolhimento do que o pai e a mãe tinham de percepção, né? Da sabedoria que eles já tinham. Então eu não tinha essa consciência de acolher a sabedoria deles. Eu tinha essa rebeldia, enfrentamento. Eu sei, eu mando em mim. Então aquela coisa muito no instinto eu hoje olho de querer provar que eu estava certa.
né? Porque, afinal de contas, eu era sempre errada, então alguma coisa eu tinha que fazer certo na minha vida. E aí eu casei, um ano depois eu tava tendo o Lucas, depois eu gosto de dizer assim, eu casei em 2000, 2001 o Lucas nasceu, 2002 a Isabela nasceu, 2013 eu pedi o divórcio. Então foi uma sequência assim de 3, 4 anos Uma que, revolução, né? que eu Porque... fiz, eu tipo fiz uma vida que, Uhum, né, em 4 anos. sim. Casei, tive o Lucas, tive a Isabela, pedi o divórcio. E antes do Lucas ainda, eu perdi um bebê. Eu estava Ah, gestando em 3 meses e tive um processo involuntário de aborto. sim, Então, esse também foi um desafio que já gerou ali com uma certeza. marca. Aham. Então, quando eu peço o divórcio, eu tô totalmente fragilizada, né? Eu uso sempre a expressão de dizer que pega uma taça de cristal e quebra, né? E depois tu tem que colher os pedaços e tentar colar aquilo. Então, essa busca de encontrar com a minha essência veio num momento de vida em que eu vinha fragilizada desde uma adolescência extremamente desafiadora, Uhum, pelo meu modo de ser, né? uhum. E também porque com 12 anos de idade eu saí de casa para ir trabalhar. Como assim? Eu saí, meus pais moravam no interior Aham, e a minha mãe estava procurando alguém para trabalhar na casa de uma professora que a minha sim. irmã já tinha trabalhado. Então nós Aham. conhecíamos a família. E eu disse para a mãe, mãe, deixa eu ir. E ela disse, não, tem que falar com teu pai. Ela disse, mas será que tu consegue? E eu digo, olha, eu sei cozinhar, sei limpar a casa, gosto de criança, né? Eu ia Sim. trabalhar como doméstica Aham. e babá, cuidando das crianças. E aí, Grace, o meu pai disse, pode ir, deixa ela ir, ela não vai ficar uma semana, ela vai voltar para casa. Porque eu não ficava longe deles. E eu chorei durante 6 meses, todas as noites sozinhas, deitada na cama, na hora de dormir, porque eu sentia muita saudade do pai e da mãe. Aham. Então, foi assim, digo, dos primeiros momentos da minha vida em que eu me senti sozinha e que eu precisei, né, lutar por mim. Sim. Nesse ambiente, acabou que a gente precisou enfrentar problemas de saúde, então, da família. Aham. E eu tive que assumir um papel, né, de cuidar da casa, de cuidar das crianças, um papel de adulta, numa circunstância em que eu ainda era uma criança. Então, acho que eu amadureci muito cedo para muitas Sim. coisas na minha vida. Sim. Entretanto, quando eu fui morar em Passo Fundo, veio essa situação, né? De eu me apaixonar e aí foi. Casei. Sim. Casei, tive o Lucas e a Tive as Isabela, crianças. pedi o divórcio, me divorciei numa condição em que eu não tinha nada, eu não tinha trabalho, não tinha terminado o ensino médio. Eu fui para casa do meu pai e da minha mãe de Uhum. novo, com o Lucas e com a Isabela. Então, assim, eu estava totalmente fragilizada e desacreditada da vida, Grace. Essa que é a verdade. E esse teu relacionamento, o que que tu acredita, assim, que tenha gerado esse divórcio? Daqui a pouco a idade, falta de maturidade, ou, sei lá, foi aquela coisa do impulso mesmo, e aí daqui a pouco, não, peraí, não é a pessoa que eu acreditava que fosse. Aqui nós temos várias circunstâncias, Grace, porque quando a gente está apaixonada, a gente Sim, não enxerga os sim, comportamentos. sim. Tá? Então a gente não enxerga os comportamentos de domínio, a gente não enxerga os comportamentos que depois vão nos colocar num estado de subjugação. Uhum, Então a gente não enxerga os comportamentos agressivos que depois vão se transformar em violência sim. física. A gente não enxerga as falas que depois se tornam violência emocional, violência verbal. Uhum, E aliado a tudo isso, teve um processo de dependência química. E aí eu tive que fazer uma escolha sim. significativa, porque além do abuso físico, do abuso emocional, além
de todas as circunstâncias de eu me ver sozinha criando o Lucas e a Isabela, sem Uhum. apoio nenhum, teve a questão da dependência química. E aí eu precisei fazer uma escolha. Ou eu ia tocar minha vida, ia dar um jeito de cuidar do Lucas e da Isabela, ou talvez nós. Eu não sei. Sim, Não quero nem pensar no né? que poderia Aham. ter acontecido. Sim. Entretanto, E quantas mulheres se encontram nessa situação? E eu falo por mim também, e realmente é bem isso que tu falou. Quando tu tá dentro de um relacionamento, por que que a gente faz isso com nós mesmas, né? Por que que a gente mascara tanto? Por que que a gente tem essa coisa dentro da gente? Ai, mas eu vou ajudar, eu vou mudar, eu vou isso, eu vou, né? Tipo, por que que a gente quer tanto fazer com que dê certo? Só que no fundo, no nosso íntimo, a gente sabe. A gente sabe. a gente A sabe. gente sabe. Assim, eu olho para esse momento e eu percebo que foram decisões muito rápidas na minha vida. Uhum. Então, assim como eu entrei muito rápido num relacionamento, eu não fiquei protelando a saída desse relacionamento. Sim. Quando eu estava grávida da Isabela, eu tomei conhecimento desse fato, grávida da Isabela. E eu pedi o divórcio quando a Isa tinha 1 ano de idade. Então eu fiquei ali 1 ano e 6 meses ainda nesse processo de buscar ajudar, de buscar resgatar, Sim. de tentar mudar a pessoa. A gente não Uhum. muda ninguém. Entretanto, chegou um momento que eu disse, eu não tô aguentando mais. E eu olhava para aqueles 2 pequenos e eu dizia, o que vai ser da vida deles? Né? Só que aí tinha dependência econômica também, porque eu não tinha. Eu não tinha trabalho, eu não tinha condições nenhuma. Se não fosse meu pai e minha mãe me acolher na casa deles, e assim, é nesse momento que eu digo assim, que Deus sempre me guardou. Amém. Que Deus sempre me guardou, Grace. Amém. Mesmo eu não estando... Eu digo que eu nunca estive longe de Deus. Uhum. Mas Deus sempre estava com o olho dele lá em mim. Porque eu me divorciei num dia, 3 dias depois, o Estado me nomeou num concurso que eu tinha passado para eu trabalhar como merendeira numa escola. Ai, que bênção. Então, ali eu me lembro de que quando o dia do meu divórcio eu deitei na cama e eu chorei desesperada até adormecer. Sim. Quando eu deitei na cama até eu adormecer chorando, porque eu digo, meu Deus, o que vai ser da minha vida agora? Essa que era a pergunta, o que vai ser da minha vida agora? Uhum. Porque a gente ainda carregava o estigma de ser uma mãe solo, no Sim. caso divorciada. Quantos anos atrás isso? 20, a Isa tem 21, 20 anos atrás. 20 anos atrás. 20 anos atrás. Então tinha muito preconceito, Ainda. né? Ainda tem, né? Ainda tem. Mas tinha. antes era terrível, E né? além do preconceito de você ser uma mulher divorciada, de você ser uma mulher que, tipo, tem 2 filhos, cidade pequena, ainda tinha esse olhar dentro da minha família, né? Sim. Que a minha mãe, Deus o livre, casamento é para toda a vida. Você casou é para toda a vida. O que vai ser da minha filha agora? Uhum. Porque sempre tinha muita preocupação do que os outros vão falar, né? O que vão dizer. Então era aquela preocupação de o que vão falar sobre isso. E até hoje tem muita gente que não faz uma mudança na sua vida porque ainda está preocupado com o que os outros vão pensar, o que os outros vão viver e fica sofrendo naquela situação que não Sim. tem mais sentido. Sim. E nesse momento é quando eu digo, sabe, que Deus sempre foi guardando a minha vida, porque Ele nunca me deixou passar por necessidades extremas, né? A gente passou por desafios, passou por problemas, mas a gente tinha comida, então eu trabalhava, eu conseguia manter a saúde deles. Depois eu voltei a estudar, e voltando a estudar, aí entram os outros. Sim, entre os outros pontos. Tá, e aí eu não lembrava desse ponto que tu é advogada. Tu és doutora, que fina. Como é que foi isso? Amém. Como é que foi isso?
assim, desde criança, né? Ó, Eu aqui, era- ó. Não, vamos focar aqui. Olha, É. olha. Depois a gente vai falar do Rica pra sempre. Vamos Mas olha falar que do Rica lindo para isso daqui. sempre. Olha É. que linda essa mulher. Meu Deus. Eu olho para essa mulher hoje, Ah. Grace, e assim, eu sinto orgulho, sabe? Eu Ah. olho para ela e eu sinto orgulho porque eu digo assim, ela não desistiu, sabe? Ela sou eu e eu sou ela, mas ela não desistiu. Por mais que eu sempre tive muita vontade de desistir da vida, inclusive. Quando eu fui buscar esse processo de resgate, eu estava numa situação que eu acordava todas as manhãs e eu queria me atirar na frente de um caminhão, que eu ia pegar o ônibus numa avenida para ir trabalhar, e a vontade que eu tinha era de me atirar na frente do caminhão maior que passasse, Meu Deus. porque eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais. E eu olhava e eu dizia, Deus, tem que ter alguma coisa além do que isso na vida. A vida tem que ser mais do que isso, porque isso eu não estou aguentando. Porque se for para viver dessa maneira, eu não quero mais viver. Só que eu olhava para o Lucas e para a Isabela e eu só dizia, e aí, tu vai fazer o quê? Vai deixar o Lucas e a Isabela para o pai e para a mãe criar? Aí é aquela questão do julgamento, além de todo o sofrimento que tu já fez eles passarem, agora você vai fazer uma besteira e deixar 2 filhos para eles criarem. Então, assim, era aquele conflito interno, Sim. entende? Eu não aguento mais essa vida, eu quero morrer, porque era isso que eu dizia para mim todos os dias, e ao mesmo tempo tinha aquele processo racional que dizia, né? Você fez a besteira, agora é você que tem que consertar essa besteira. E essa mulher não desistiu. Essa mulher ousou, essa mulher se desafiou, essa mulher buscou forças onde ela nem imaginou que tinha. E esse final de semana eu viajava com o Lucas e com a Isabela, com o Antônio e a Vicky, que é meu genro e minha nora, Uhum. abençoados, a Amém. nossa família é uma família muito abençoada e eu disse isso para eles. Eu sinto muito orgulho do que nós construímos juntos, porque a gente passou por muito desafio. A gente já teve muito conflito, muita briga, muita discussão nessa jornada de ser mãe, porque ser mãe foi um dos maiores desafios da minha vida. Filho não vem com manual de instrução, eu não sabia nem como cuidar da minha vida, quanto menos cuidar de outras 2 crianças que precisavam que eu estivesse bem para eu poder dar um suporte e dar condições deles se desenvolverem bem. E apesar de todos os desafios, eu disse para eles uma coisa que nunca faltou entre nós, é amor. Amém. A gente sempre teve muito amor. Muito, muito, muito amor. E acho que quando a gente entra nesse processo do amor, a gente enxerga a vida de uma forma diferente. Sim. Mas foi nessa condição que eu fui lá ter que resgatar essa mulher aí. Essa mulher aí, eu precisei resgatar ela de uns quantos fundos de poço, Oh, Grace. Deus. Uns quantos fundos de poço. Foi pesado. Foi extremamente pesado. Foi pesado, foi desafiador, foi sofrido. Foi assim, não tem precedente. Só que uma coisa é que quando a gente olha para trás e vê a vida da gente, Grace, eu sempre tive debaixo da graça de Deus. É só Aleluia, isso Senhor. Amém. que hoje fortalece os meus dias, fortalece os dias desafiadores, é saber que eu tô debaixo da graça dele. Porque quando eu olho para essa jornada, eu não tenho como justificar o que eu fiz na minha vida. Eu não tenho como explicar o que eu fiz na minha vida. Só que eu sei que tinha aqui dentro uma força de vontade muito grande, mas em algum outro lugar, Deus estava ali, fazendo a parte dele na minha vida, na minha jornada. Só que a gente tem que deixar ele fazer a parte dele. Senão, não dá. Tem que entregar, né? Tem que entregar. E esse é um grande problema. Vamos dizer. Não sei se a gente não gosta de problema, né? Como é que a gente pode usar aí um desafio? Grande desafio de entregar.
Eu diria confiança, sabe? É um Fé? processo, fé, confiança. Eu aprendi a ter fé dentro de casa, Grace, porque eu desconheço uma mulher que tenha tanta fé quanto tem a minha mãe. A minha mãe é uma mulher que tem uma fé inexplicável. É inexplicável. Ela ora pelas pessoas e as pessoas são curadas, Grace. Amém. É lindo o que a minha Amém. mãe faz. Todos os dias tem alguém batendo na porta da casa da minha mãe pedindo para ela orar. E aí vai o pai, a mãe faz a oração, daí ele diz: eu vou trazer a minha filha para a senhora orar por ela. E aí vem o pai com a filha, vem o pai com a esposa, e a minha Sim. mãe ora. E a vida das pessoas é transformada. Sim. As pessoas vão lá com os pés inflamados, aquela coisa que chama rosepele. Então Aham. ela faz a oração e as pessoas saem de lá. Depois de um tempo aquilo melhora e cicatriza e não tem mais problema. Meu Deus. E a mãe diz: eu sou só o instrumento. Quem Amém. cura é Jesus. Aleluia. E eu aprendi a ter fé com a mãe, sabe? Hoje eu enxergo que eu aprendi a ter fé com a mãe. Aham. Lá atrás eu não enxergava. Lá atrás eu não tinha consciência e clareza de tudo aquilo que a mãe ensinava Uhum. para nós. Hoje eu entendo. Então, mulher que tem fé como a minha mãe, acho que depois dela posso me colocar, né? Senão eu vou estar desmerecendo tudo aquilo que eu fiz. Mas a minha mãe tem uma fé extraordinária. Eu Então, vi que tu foi visitar ela e aí tu postou, né, É. o vídeo, ela falando. E eu achei incrível ela falando. Eu disse assim: agora eu sei de onde veio, qual é a fonte qual é a fonte? desse amor, dessa paz. Porque tu chega no ambiente, a gente tava comentando aqui, eu e o Rô. Uau! Sabe? Transforma. Aí eu disse pra ele, eu amo ela é maravilhosa, ela é uma pessoa que a gente chega perto dela e a gente, eu não sei explicar, né? E ele comentou também, ai, como é bom a gente ter pessoas assim na nossa vida, É. né? E agora eu sei da onde que veio essa fonte, porque realmente a tua mãe, e ela fala muito A bem. gente pode gravar um podcast com Com ela. certeza! Porto Alegre, a gente vai gravar um podcast com a mãe. Vamos. Vamos. Vamos, porque assim é sensacional. Ela fala muito bem. Eu imagino que ela deva ter histórias assim de fé, de superação, enfim. A minha Né? mãe se superou muito. Se eu me superei, a minha mãe se superou multiplicado inúmeras vezes. É uma mulher que se superou em todas as áreas e se supera todos os dias, Sim. porque ela não permite que, ela diz assim, a gente não pode deixar que nada se instale, não pode abrir uma frestinha. Ela diz para nenhuma energia negativa, para nada que venha do lado contrário. Ela Sim. fala, a gente não pode abrir nada, não pode deixar entrar. E de fato, Grace, quando a gente tem, eu hoje percebo, hoje eu tenho consciência de que quando a gente tem essa fé, essa confiança, que a gente se fortalece na fonte, que aí a gente vai para essa questão, né? Eu nasci da minha mãe, eu tenho uma origem ali, mas nós duas temos uma fonte maior. Vem da nossa ancestralidade, mas Deus está na base de tudo. Amém. A criação vem dele. Então, quando a gente consegue conectar com a fonte divina, realmente a gente vai estar nesse fluxo da nossa vida aberto, com o fluxo da nossa vida aberto. Eu digo que o fluxo da minha vida abriu quando eu realmente reconheci a minha origem, filha de Deus, mas também reconheci a origem do pai e da mãe. Porque se eu não honro meu pai e a minha mãe, eu não vou ter longos dias e vida próspera. Eu vou ter a minha vida em conflito. Então, durante muito tempo que eu vivi esse processo de rebeldia, que eu vivi esse processo de culpar meu pai e a minha mãe, Sim. porque isso aconteceu. Ah, se eles não tivessem agido de tal maneira, eu não teria casado, eu não teria me afastado, eu não teria isso, eu não teria aquilo. E mesmo que, enfim,
que eles fossem, vamos dizer, entre aspas, culpados de alguma coisa. É muito importante também a gente saber perdoar, né? E Grace, assim, ó, o perdão, ele não é para outra pessoa. O perdão é pra gente. Amém. O perdão vai libertar aqui dentro. O processo de maior desafio de perdão foi eu me perdoar. Foi o auto-perdão. Sim. Porque durante muito tempo, ok, perdoei pai, perdoei mãe, perdoei irmãs, perdoei o meu ex-marido, Sim. perdoei as pessoas em geral com quem a gente vira e mexe tem alguma situação. Sim. Mas e olhar no espelho? Ai, como é que faz isso? Olhar no espelho. Eu olhava no espelho me mordendo. Eu olhava no espelho me mutilando. Eu me pegava pelos cabelos e eu queria arrancar meus cabelos. Eu batia no meu rosto, Grace, de tanto ódio e raiva que eu sentia de mim mesma. Aí eu te pergunto, como que alguém vai conseguir ser feliz na vida? Como que alguém vai conseguir prosperar na vida? Como que alguém vai conseguir viver a vida com plenitude com esse tipo de comportamento? Sim. Eu olhava pra mim e eu dizia, tu é feia, que ridícula, idiota. Por que que tu fez isso? Olha o que tu fez. Olha as escolhas que tu fez. Olha o que tu fez. Aí, ó, agora tá com a vida desse... Era essa comunicação que eu tinha. Então eu tava me autodestruindo. E eu não tava me ajudando. Eu não tava me levantando do fundo do poço. Eu tava me afundando cada vez mais. Eu precisei perdoar a mim mesma, em primeiro lugar, para que eu pudesse enxergar. E aí eu vou te dizer uma coisa, parece que não é que Deus abandona a gente. É que eu tô falando isso da criação perfeita dele. Então, como que eu vou pedir para Deus fazer alguma coisa por mim se eu tô falando assim da criação que ele fez? Com perfeição. Então, como que eu posso estar em comunhão com Deus? Não! Então, eu estava distante de tudo, distante de mim, me mutilando, acabando comigo e distante de Deus. Porque, afinal de contas, eu devo ter atirado, a comunicação era assim, eu devo ter atirado pedra na cruz para estar passando por isso, como se a responsabilidade não fosse minha. Então, assim, o processo do auto-perdão, ele pode sim ser desafiador, mas ele é extremamente libertador, Grace. Ele é algo que depois que você se perdoa, você jamais vai entrar em processo de julgamento. E o perdão, para mim, foi começando a agradecer. Agradecendo pelas escolhas que eu fiz. Eu remoía, mas eu falava. Eu falava, às vezes não saía, mas eu ia falando até para quê? Para treinar a minha cabeça a entrar numa mentalidade diferente, numa mentalidade de acolhimento das minhas escolhas, acolhimento do passado, porque eu queria poder voltar lá e mudar. Mas não dá. A gente não volta para mudar. A gente só tem hoje a possibilidade de fazer uma escolha. Ou eu deixo esse passado para trás e a gente acha que deixou tudo e daí tu tá caminhando lá, não sei aonde, e de repente tu diz assim, ai, a bagagem tá muito pesada. Sim. Por quê? Porque nem sempre é só sobre a bagagem física, às vezes é sobre a bagagem emocional. Que a gente vai carregando. E aí a gente tem que ir filtrando o que a gente quer realmente carregar na nossa bagagem de vida. O que eu realmente escolho levar para o meu futuro? Aquilo que tem valor para mim? Ou aquilo que é desnecessário? Aí eu ficava com amargura. Eu ficava lá amargurada, esperando que a vida do outro ficasse estragada, um problema.
Então, se soubesse que aconteceu alguma coisa na vida da outra pessoa, tá pagando. Sim. Entendeu? Aham. Então, eu ficava olhando pro outro, esperando que ele pagasse por aquilo que Ele fez. para que aquilo pudesse aliviar um pouquinho. Aham. Entendeu? Aqui dentro, de nada adianta. De nada adianta. Ou a gente solta, ou a gente vai carregar isso para a vida inteira, só que quem não vai ser feliz, quem não vai vivenciar a plenitude, somos nós. E eu tive escolha. Foi olhando para minha vida, olhando para o meu passado, olhando para o que eu queria, porque esse processo de Deus, eu não vim aqui para viver dessa maneira, muito tempo. Às vezes ainda acontece. Tem situações que acontecem, eu digo, Deus, não vim aqui para viver isso, não. Entendeu? Vamos atualizar a nossa conversa aqui, o nosso propósito, né? Porque eu tô aqui a teu serviço. Depois que eu entreguei a minha vida nas mãos de Deus e eu digo, eu tô aqui para fazer a tua vontade, aí eu digo para ele, ô Deus, atualiza a tua vontade. Mas a gente precisa ter esse processo de paciência, né, Grace? Com certeza. E deixa eu te perguntar uma coisa. Qual a diferença que tu acha? Não sei se seria bem essa palavra, diferença. Mas, enfim, entre a pessoa se perdoar e entre também ela assumir essa autorresponsabilidade. Isso tem a ver uma coisa com a outra? Como que eu posso me perdoar, mas ainda ter a consciência, sabe? Da minha responsabilidade, do meu papel naquela situação. Né? Eu tenho que... A autorresponsabilidade é o primeiro passo para o perdão. E aí, como que eu fiz? Eu vou falar de como que eu fiz. Aí eu comecei a entender que tudo... Eu era 100% responsável pela minha vida. Eu era 100% responsável pelas minhas escolhas. E assumir a responsabilidade não era eu me culpar. Porque a culpa vai nos remeter para essa questão que a gente não se perdoa. Ou para esse processo de que eu tenho que me punir, que era o que eu fazia comigo. Então eu me mutilava porque eu era culpada. E alguém que é culpada precisa pagar por isso. Tem que ter uma punição por isso. Agora, quando eu entendi que a autorresponsabilidade começava pelo processo de eu olhar para a minha vida e perceber que a Leidiana, que hoje estava aqui se culpando e se cobrando por aquilo que fez lá no passado, já tinha expandido a consciência para um olhar diferente sobre a vida. Ela já tinha outras experiências, ela já tinha novas habilidades desenvolvidas, ela já tinha passado por um processo onde ela amadureceu. E aí ela olha para trás e diz assim, se fosse hoje eu não faria isso de novo. Mas aí eu começo a perceber que a Leidiana que fez isso não tinha consciência que a Leidiana de hoje está julgando. Aí eu começo a fazer as pazes com a Leidiana do passado, porque se fosse hoje eu não faria, mas não era hoje. E a Leidiana lá do passado não tinha aquela consciência, não tinha aprendido aquela ferramenta, não tinha vivenciado experiências que trouxeram novas habilidades para ela gerir e administrar as situações que ela não sabia. Então, de nada adianta eu pegar a Leidiana de hoje e ficar chicoteando a Leidiana do passado, porque ela estava numa condição diferente. Ela estava vivendo sob experiências diferentes. Ela estava vivendo sobre emoções diferentes. Ela estava vivendo um processo de vulnerabilidade diferente. Sim. Então, como que eu vou pegar uma criança de 2 anos de idade e vou brigar com ela porque ela não sabe ler e escrever? Se eu tenho 6 anos de idade, eu vou pegar uma criança de 2 e eu vou dizer, você não sabe ler, você não sabe escrever, sua idiota, sua burra, né? Estou usando os termos que eu falava para mim mesma, entendeu? Então, assim, não cabe, né? Não cabe. É diferente. Então é isso que a gente acaba fazendo com a gente. A gente chega num ponto da nossa vida com a consciência expandida, ou com a mentalidade desenvolvida, ou com os processos que aconteceram, a gente vai amadurecendo, vai ganhando casca, né? E aí quer falar para aquela que não tinha nada disso, que ela fez errado.
ela só estava falando com o que tinha. Então, o meu processo começou por isso. Acolher as escolhas que eu tinha feito, acolher, agradecer pelas escolhas. E aí era isso, e é tempo, Grace. É assim, eu sou grata pelas escolhas que eu fiz, eu sou grata por eu ter casado, eu sou grata por tudo, eu sou grata e começo a agradecer, eu acolho. E é um processo que a gente vai fazendo ele. Eu me perdoo por isso. E eu escrevi, eu sempre escrevi muito. Aham. Hoje eu me perdoo por. E lá eu escrevia. E depois eu usava sempre uma técnica, uma ferramenta que pudesse limpar aqui dentro alguma coisa e entregava para Deus aquilo que eu não podia fazer. Porque assim, tem coisas que dependem de nós. Então, né? As escolhas estão em nós. Sim. Mas aí aquilo que eu digo, Deus, agora eu não sei mais, está contigo. Então, o que dependia de mim eu fazia e o que limpa do meu coração, tira do meu coração. Porque hoje, Grace, eu não quero nada que amargure meu coração. Eu não quero nenhuma situação que gere desconforto aqui dentro. Eu quero meu coração limpo, eu quero meu coração puro. Minha mãe falou lá no vídeo, quando a gente tem um coração limpo, quando a gente tem um coração puro, a gente está em amor. Então, a gente precisa fazer essa jornada. Porque isso vai nos aproximar de quem? De Deus. Eu não consigo chegar em Deus se eu tô com o coração amargurado. Sim. Eu não consigo chegar com genuinidade nele. Se eu tô com o coração amargurado, se eu tô de mal com alguém, se eu tô falando mal de alguém, se eu tô com um conflito com alguém. Olha o que o Uber me falou. Olha o Uber vindo pra cá. Eu disse pra ele, entrei no carro e eu digo, assistiu Velozes e Furiosos? E ele, ai. Eu digo, eu preciso que tu dê uma de Dominique Toretto hoje. Aí ele disse, aí eu percebi que ele começou a ficar ansioso, nervoso. Sim. Eu digo, não, só não te preocupa, não entra na pressão. Eu disse pra ele, ela entra no carro, coloca pressão, né? Mas não é para você se sentir pressionado. Muito bom. Aí ele disse assim, não, qualquer coisa você coloca a responsabilidade no Uber. E eu disse para ele, não, negativo. A responsabilidade é minha. Eu nunca vou dizer que a responsabilidade é sua. Sim. A responsabilidade é minha. Se eu não chegar no horário, é minha responsabilidade. O senhor pode ir tranquilo. Só não me diz que o que você vai fazer lá. Eu digo, é uma gravação. Ele só não me diz que você é a pessoa da gravação. Eu digo, Muito bom. Eu disse pra ele. Mas assim, eu não posso atribuir responsabilidade para o outro. Sim. Porque se eu começo a gerar aqui dentro, ai meu Deus, ele dirige muito devagar. Se fosse eu dirigindo, que são coisas que passam pela minha cabeça, só que eu não posso deixar que isso se instale aqui. Entendeu? Porque ele é uma outra pessoa. Então, eu não posso deixar que nada entre aqui dentro para tirar minha paz de espírito. E quando entra alguma coisa, Grace, e tira minha paz de espírito, eu não sossego enquanto eu não resolvo. Eu não sossego enquanto eu não resolvo. Eu tenho que buscar qual a consciência daquilo para minha vida. Eu tenho que buscar trazer à tona qual que é o aprendizado, eu não quero dizer o aprendizado, mas qual que é a contribuição, qual que é o presente que tem dentro daquilo. E é tão interessante porque eu fico com umas coisas assim que, sabe, eu não consigo engolir. Então eu vou passar dias, se eu deixar alguma coisa se instalar aqui, eu vou passar dias com aquele mal-estar, com aquela coisa. Sim. Isso é um indício para mim, opa, alguma coisa não tá legal. Vai identificar o que é. E aí eu tenho que limpar. Porque eu não vivo com isso no meu coração. E aí tu faz esse processo, por exemplo, tu contigo mesma, sozinha, ou tu envolve outras pessoas? Por exemplo, a gente brigou, vamos dizer assim. Não, tem que ir lá resolver com a Grace o que aconteceu. Ou não, tu pega e tu resolve em ti. Não, assim, primeiro eu resolvo em mim. E depois eu vou falar com a pessoa. Se eu tiver alguma coisa... Primeiro eu vou resolver aqui dentro.
Sim. Que não adianta eu ir falar com a pessoa sem ter resolvido aqui, porque aqui não vai ainda estar leve. Uhum. Então, assim, às vezes eu demoro. É um processo, né? Porque é um processo, demoro, eu digo assim, porque eu preciso trazer à tona qual que é a consciência daquilo. Porque eu não vou atribuir a responsabilidade para outra pessoa. Eu vou assumir a responsabilidade. Uhum. Só que se a responsabilidade é minha, ela tem que me trazer uma contribuição, ela tem que me trazer uma consciência. Ela tá vindo para minha vida porque tem uma consciência ali, tem um presente ali dentro de algo que eu tô saindo do meu fluxo. Uhum. Que normalmente isso acontece quando a gente sai do nosso fluxo, do nosso estado de ser, Sim. entendeu? Então, se eu sair do meu fluxo, eu preciso entender, opa, o que tem aqui que me fez sair do meu fluxo? Uhum. O que eu tô rejeitando? O que eu tô bloqueando? O que eu tô alinhando ou concordando? Porque muitas vezes a gente entra em alinhamento e concordância. Sim. E aí eu resolvo aqui e depois, se for necessário, eu vou e falo com a pessoa. Aí, se não, não. Mas eu também, você disse, envolve outras pessoas. Eu não vou falar com outras pessoas sobre a questão. Ai, tu viu? Olha o que a pessoa fez comigo. Olha o que a pessoa me disse. Isso, gente, só destrói a nossa vida. Sim. Ninguém precisa saber. O que acontece muitas vezes é eu não estou conseguindo acessar conscientemente o que está por trás daquilo. Então, eu me assessoro de pessoas da minha confiança que são como mentores na minha vida para contribuir comigo com clareza sobre aquilo, entendeu? Mas o que eu vou pedir é o que você percebe em relação a isso, Uhum. entendeu? Sim. Eu não vou buscar a aprovação da minha conduta, que acontece muito, né? Sim. Esperar que alguém venha e diga, não, tu tá certa. Não, Te colocar como vítima, né? Nem me colocar como vítima e nem me colocar como, né, tipo, querer que alguém venha e diga, não, tu tava certa ou tu tava errada. Não. Não. Até porque eu acho que não tem esse certo e errado, né? Depois Sim. que eu vivi tanto no espaço do errado, aí eu comecei a procurar tanto o certo de ser eu, até que eu entendi que não tem certo e errado, existe aquilo que é naquele momento. Sim. Ai, perfeito. Tá, e vamos retomar lá aquele assunto. Daí tu foi estudar direito. Aí por que direito? Porque desde criança eu dizia que eu sempre falei que eu seria juíza. Olha direito, só. Né? Como pode melhorar? Agora tá toda a minha família dizendo: você tem que estudar, porque você tem que fazer o concurso para juiz. Tá toda a minha família dizendo. Minha mãe sonhou. Seria uma grande juíza. Minha mãe sonhou com isso. Aí eu ainda tô fazendo pergunta porque eu tenho que Sim. falar com Deus para ver se isso tá no propósito dele Sim. ou no meu, na minha vontade, né? Sim. Mas é uma conversa que eu e Deus vamos ter, e se for para ser, ele vai abrir os passos, e se não, ele vai abrir os passos daquilo que é a vontade dele e o propósito dele. Mas aí eu era pirralha, então vai lá, 1988, né? Eu fiz 6 anos de idade e a Constituição Federal tinha recém sido promulgada. E eu disse para minha irmã, tu pode me dar um livro de direito para eu estudar 6 para 7 anos de idade? Que não mude até quando eu for fazer a faculdade de direito? Sim. E ela me deu a Constituição Federal, eu tenho até hoje, tá? É assim, eu pegava marca-texto e as canetas e sublinhava aquilo que eu entendia que era importante. Ai, que fantástico isso. Aí, o que acontece, Grace? Eu casei. Na verdade, eu parei de estudar 3 meses antes de terminar o ensino médio naquela época. Sim. E aí, no ano seguinte, eu casei. E aí, eu fui ter filhos e tal. Então, eu não terminei o ensino médio. E quando eu pedi o divórcio, então isso foi em novembro de 2003, em fevereiro de 2004, eu vou para um EJA, Educação de Jovens e Adultos, terminar o meu ensino médio. E em abril ou maio, ali eu faço vestibular na Universidade de Passo Fundo e eu
sou aprovada no vestibular. Acho que eu passei em 7º lugar, se não me engano, foi isso. Olha! No curso de Direito. Numa época que não era igual hoje, né? Que tinha lá bastante candidatos por vaga. Sim, Como pode melhorar isso, nossa. né? Aí aham, eu digo, eu não tinha terminado o ensino médio ainda. aham. E eu tinha que fazer a matrícula na faculdade. E para fazer a matrícula, tu tem que ter o Sim, tu tem que apresentar. que tu terminou Senão o não ensino vai. médio. Aí eu fui lá na escola e eu Aham. disse, gente, eu vou ser aprovada, não tem, eu tinha boas notas. Sim, Só que eu claro. preciso que vocês me antecipem o histórico, porque eu tenho que entregar na universidade para eu poder fazer minha matrícula. Aham. Que era assim, faz o vestibular, tu passa, 2 dias depois tu tinha que estar se matriculando, né? Sim. E eles me anteciparam o histórico, eu Ai, consegui. que benção. Aí eu entro para a faculdade de Direito e que daí foi um momento assim da vida, que é aquela velha história que eu digo que a graça de Deus me alcançou, porque Amém. eu trabalhava como merendeira, não tinha condições de pagar a faculdade. Sim. Eu tinha o Lucas e a Isabela para sustentar Aham. e etc e tal. Eu entro para faculdade, cursei o primeiro semestre inteiro sem pagar, Sim. entendeu? Sim. Não tinha como pagar. Chegou na hora de fazer a rematrícula, no próximo semestre eu consegui o FIES. Aí eu fiz a minha faculdade com financiamento, Aham. consegui 70% de FIES Ai, e eu que bom. consegui FIES retroativo ao primeiro semestre. Ah. Aí eu fiquei com aqueles 30% e aí eu negociei. Uhum. Então a minha faculdade toda foi assim. Eu negociava Aham, pra semestres ir fazer. parcelando, né? Sim. Então, Não tem como, não tem explicação. não tem como explicar. Porque aí depois eu comecei a trabalhar no escritório. E aí eu trabalhava na escola de manhã, trabalhava no escritório de tarde e fazia faculdade de noite. Daí essa foi a época da minha vida que os meus filhos não tiveram mãe, né? Meu Eu Deus. digo que assim, que foi meu pai e minha mãe, foram o pai e a mãe deles Sim. e que fizeram, né? Que cuidaram deles. Porque Sim. eu saía de casa às 6 da manhã, eu chegava às 11, 11h30. Sim. Nos dois Sim. horários eles estavam dormindo. Uhum. Final de semana a gente muitas vezes trabalhava, né? Então quando eu tinha tempo com eles eu procurava aproveitar e final de semana, muitos finais de semana eu trabalhava, porque se eu trabalhava eu ia ter uma renda um pouquinho maior. Sim, claro. Né? Então foram 2004 até 2010, foram 6 anos assim. Meu Deus. Meu Deus. Foi uma época insana, então, né? Foi uma época insana. Foi uma época em que ali eu comecei o meu processo de autodesenvolvimento. Meu processo de autoconhecimento Sim. e autodesenvolvimento. Sim. Porque, né, 2004, então, eu estava recém-divorciada ainda, naqueles processos totalmente estilhaçada. Sim. 2005, estudo, trabalho, e ali começa a vir aquela coisa, né? Que a vida tem que ser mais do que isso. E aí eu me debruço a fazer tudo que era curso que aparecia, porque, né? Sempre tem alguma coisa né? As pessoas diziam assim, que tanto problema tu tem que tu faz tanto curso, entendeu? E eu fazia curso, tinha um curso de Reiki, vai, faz curso de Reiki. Curso PNL, vai, faz PNL. Curso... Ai, sei lá, Grace, só Sim, pegando certificados, sim, pra entendeu? ver. Astrologia, numerologia. Então eu me desdobrei fazendo um monte de curso. tudo. De tudo. Livro, lê livro, pega livro daqui, lê livro. Achava engraçado que eu olhava tudo que passava nas livrarias, aqueles livros que falavam muito em autoajuda, entendeu? Aquilo me chamava atenção, eu dizia, bom, tem um livro aqui que ensina alguma coisa, então eu vou ler. Só que eu sempre estava buscando nesse processo fora, que é aquilo que eu sempre digo, né? Eu sempre esperava uma pílula mágica que resolvesse a minha vida. E aí foi em 2008 que eu vim para um treinamento aqui em Viamão,
porque a minha irmã já tinha feito esse treinamento 1 mês ou 2 meses antes. Quando ela voltou do treinamento, ela disse assim: eu só tenho uma coisa para te dizer, eu não sei como que tu vai fazer, mas tu vai ir fazer. Sim. E era um investimento na época Sim, que eu, pesado. né, parcelei acho que em 12 vezes o treinamento. É a condição que é. Boleto Casas Bahia. Boleto Casas Bahia, estilo Boleto Casas Bahia. Aí, Grace, eu digo, vamos ver, né? Uhum. Aí eu comecei a perceber a diferença nela, nos comportamentos dela. E eu digo, quer saber? Eu vou ir. Aí eu vim, peguei um ônibus em Passo Fundo, me pegaram na rodoviária, fui para Viamão. E chegando lá nesse treinamento, eu lembro até hoje, eu sentada na cadeira, eu dizia assim, e se isso não resolver a minha vida? Ai, que medo. Olha o preço que eu tô pagando pra Gastei um monte, meu Deus. Eu não sei nem como eu vou pagar isso, e se isso aqui não funcionar pra mim. Sim. Eu falava, né? Aquela conversa interna. E aí veio uma voz abençoada que diz: agora tu já tá aqui, então pelo menos faz o que tem que ser feito, aproveita, né? Agora tu já tá aqui, né? Sim. Já pagou, já entrou. Então aproveita, ponto. Ali eu acho que eu soltei. Entendeu? Eu simplesmente soltei e me entreguei para viver a experiência do treinamento. Eu não fiquei naquela coisa racional. Será que vai funcionar para mim? Será que... E Grace, eu sempre falo, né, que foi olhando no espelho que eu encontrei a pílula mágica que mudou a minha vida, né? Que era eu mesma, né? Então, tava aqui dentro, tudo precisava. Então, ali eu encontrei como que eu vou dizer assim, um resgate de mim e de realmente que eu podia mudar a minha vida. E aí eu comecei a treinar em mim, a desenvolver, a fazer mais cursos, a ler, a fazer mais cursos, a ler, e eu fui me lapidando, eu fui me trabalhando, eu fui me desenvolvendo, eu fui olhando para mim, né, para as dores, eu fui olhando para as circunstâncias, para aquilo que acontecia que me desacomodava, para aquilo que acontecia que me incomodava, e eu comecei a olhar para aquilo e dizer, ok, por que que isso está aqui na minha vida? Né? Então tem uma coisa que é muito significativa, porque eu sempre tinha um julgamento sobre as outras pessoas. Sim. Né? Eu sempre tinha um ponto de vista e ao mesmo tempo aí eu sentia medo de ser julgada, porque quem julga muito tem medo de receber o julgamento. Né? Então Sim. a gente fica sempre naquele processo que é aquela, como se fosse uma corda, cabo de força, né? Então você julga, mas tem medo de ser julgada, então... E aí eu comecei a exercitar o julgamento que eu estava fazendo sobre o outro em mim. E aí isso foi transformando. Aí eu entendi a gratidão, né? O que era colocar gratidão na minha vida. Eu não estou falando numa ordem cronológica isso, tá? Porque é bem difícil estabelecer uma ordem cronológica do que veio antes ou o que veio depois. Mas só que a gratidão foi uma das técnicas, eu digo, que não é uma técnica, que a gratidão é uma energia, ela é uma força, ela é uma comunhão conosco. Então, quando eu comecei a exercitar a gratidão, eu comecei a perceber que aquilo me modificava a minha vida. Eu agradecia, eu começava a agradecer por tudo que estava acontecendo, e aí vinham coisas que aconteciam que eu dizia, gente, eu nunca tinha esperado por isso, nunca imaginei. E aí eu fui fazendo, e fui ampliando, e aí, fui, né? E agora estamos aí. E agora estamos aí. Mas aí você me pediu da faculdade, então terminei em 2010, 2011 fiz a prova da OAB e fui aprovada, e aí... Começou a advogar. Comecei a advogar, mas eu também passei num concurso, e aí eu assumi também o concurso. Então, são duas coisas que eu fui
trazendo em paralelo. Ah, Que aí é o que eu te perfeito. digo, olha Uhum. como são as coisas. Mais uma vez eu digo a graça de Deus, né? Aham. Ali me guardando. Eu trabalhava no escritório, então eu saí desse escritório e eu ia montar o meu escritório. Eu queria Sim. trabalhar por minha conta. Aham. Só que a gente sabe como que é a vida do advogado no início, né? Uhum. Então tu não tem um fluxo de clientela, tu tem que criar a tua clientela, tu tem que Uhum. criar o teu fluxo, né? Honorários num processo. Antigamente, hoje em dia, os processos estão até um pouquinho mais rápido. Meu Deus. Pouca coisa, Sério? mas antigamente Sério? era muito mais Aham. demorado. Então, ia terminar o meu seguro-desemprego. Ai, Senhor. No mês seguinte, eu sou nomeada no concurso. Ai, meu Entende? São fatos assim muito impactantes que eu olho para minha vida e digo, entendeu? Por isso que eu digo, Deus nunca me deixou faltar o básico da minha vida. O básico a gente sempre teve, Sim. entende? Comida, eu passei fome uma vez na minha vida, uma vez, um período na minha vida, Sim. né? Que foi quando eu estava morando em Salvador, na Bahia, logo que eu casei. A gente foi morar para lá, ali foram circunstâncias bem desafiadoras que eu vivenciei a experiência, Sim. né? De sentir fome, de passar fome, de dormir sem comer, né? E essas situações assim. Agora, se não, o básico a gente tinha. Amém. Eu digo, não tinha aquela condição de dar mais, né? O Lucas e a Isabela não foram crianças que receberam tudo o que eles pediram, Uhum. né? Mas eles receberam boas condições, eu digo, receberam muito amor Amém. e receberam uma mãe meio fora da casinha, foi a que eles escolheram. O Lucas brincou ainda essa semana. Eu não pedi para nascer, eu despediu e ainda lutou com milhões de interessados. É verdade. Verdade. É verdade, isso é verdade. Cientificamente comprovado, inclusive. Né? Que Não. lutou. Lutou. É. Tá, e como é que a gente fez pra chegar nesse projeto? Vou pedir pro Rô trocar aqui a nossa tela. Maravilhosa. E trazer a Leide de novo. Esse projeto Rica para Sempre. Então, Como é que foi essa como história? foi? Rica para Sempre nasceu, Grace, de um momento da minha vida que eu percebi que as pessoas vinham me pedir soluções para a vida delas. Elas estavam com um problema, estava acontecendo alguma coisa na vida delas, elas vinham conversar comigo, o que eu falava para elas, elas iam lá, faziam aquilo e, Leidiana, deu certo. Essa semana ainda alguém me disse, usei as tuas palavras. E tu não tem ideia de como que aquilo saiu, né? Então era uma situação tipo de um conflito familiar e ela falou comigo, eu disse para ela, olha, quem sabe como seria se você olhasse por esse aspecto, conversa assim, né? Fui trazendo e ela diz, olha, não tenho nem como agradecer. E aí, Grace, Rica para Sempre veio de uma situação em que as pessoas já, né? Muito tempo, eu enxergava o que estava acontecendo, as pessoas falavam comigo, eu tinha uma proposta de solução e aquilo funcionava. Aí, em 2018, eu fiz vários treinamentos e ali eu identifiquei que era aquilo que eu queria fazer a minha vida. Entende? Trabalhar com pessoas, desenvolver pessoas, ajudar pessoas a saírem do processo de sofrimento, dos processos que elas estão passando na vida delas. E aquilo ali nasceu. O Rica para Sempre, especificamente, vem como uma marca minha, mas muito como uma marca de ser herdeira da herança de Deus. Amém. Né? Então, quando a gente acessa a herança, a minha riqueza, tu não vai ver ela estampada, tu não vai me ver ostentando a minha riqueza. Porque a minha riqueza não está no saldo que eu tenho na minha conta. E independente do saldo que eu tenho na minha conta, as pessoas não vão me ver ostentando um carro, uma casa. As pessoas vão me ver
ostentando a plenitude da minha vida. Se eu tô vivenciando a plenitude da minha vida, eu sou rica para sempre. Porque eu sei que tudo o mais vem a partir disso. Então, quando eu identifico que eu sou herdeira, que eu sou filha de um pai amado e que sou herdeira de tudo aquilo que ele criou, não tem como eu olhar para mim e dizer, não, eu não sou rica. Sim, eu sou rica. Eu sou rica por causa de tudo aquilo que eu recebo dele. Amém. Por causa da minha paz de espírito, por causa daquilo que arde dentro do meu coração e que eu quero colocar para o mundo, porque eu entendo que Deus tem um propósito na minha vida. Na verdade, não é um entendimento, é algo que a gente sabe, né? E não tem, ele vai nos conduzir, e se eu não cumprir com o propósito, o que vai acontecer? Eu vou adoecer. Se eu sair do fluxo do propósito dele, como já aconteceu, né? Ano passado. Nós estamos em que mês? A gente tá em dezembro. O que tá aconteceu ano fazendo passado? 1 ano que eu descobri um tumor. Em novembro do ano passado eu descobri um tumor, né? Passei pelo processo de recuperação, passei pela cirurgia, passei pelo processo emocional de enfrentar aquilo, né? Então, o que acontece, Grace? É muito fácil a gente sair do fluxo da nossa vida e, como que eu vou dizer assim, entrar num fluxo do que essa realidade traz como ciência, como... né? Sim. É muito fácil, como as técnicas, as ferramentas, elas todas são úteis, tá? Todas são úteis, todas contribuíram comigo. Eu uso as técnicas, as ferramentas todos os dias, mas se a minha oração não estiver em dia com Deus, eu sei que por algum lapso eu saio do fluxo. Sim. Porque é muito fácil a gente se alinhar com os problemas, é muito fácil a gente criar problema, é muito fácil a gente entrar em conflito, é muito fácil a gente se distrair nessa vida, se a gente não tá com o coração conectado com Deus. E aí acontece isso na nossa vida. E daí, se acontece isso na nossa vida, a gente vai pagar um preço caro. Manifesta no corpo. Manifesta no corpo, manifesta nas nossas emoções, manifesta, né, começa lá nas nossas emoções. Quando a gente não escuta as emoções falando, o corpo vai pagar por isso daqui a pouco. Então, um problema de saúde, um conflito familiar, um desentendimento com, né, no trabalho, o relacionamento que não está fluindo, que não está... não tá funcionando, sabe? Aquela vida que realmente as pessoas olham e dizem assim, cara, minha vida tá uma bagunça. Essa semana alguém falou pra mim assim, gente, eu tô numa maré tão ruim que eu nem mais sei o que fazer, sabe? Então, esse processo de desconexão vai gerar isso na nossa vida. E por que eu trabalho e exercito todos os dias, faço a minha oração, me aproximo de Deus, crio essa comunhão, porque viver plena é a minha riqueza. Viver a plenitude da minha vida é a minha riqueza. Gente, não significa que eu não vou comprar um carro novo, que não vou comprar uma casa nova, que não vou viajar, né? Passar 30 dias fora do país, como pode melhorar isso ainda mais? Escolho, né? Sim. Não significa isso, não significa que eu vou rejeitar a riqueza material. Muito pelo contrário, quanto mais eu acesso a plenitude de ser quem eu sou, quanto mais eu me conecto no propósito da minha vida, mais eu vou receber dessa riqueza. E as pessoas invertem o processo. Elas querem criar riqueza material para depois se sentirem plenas. Elas querem criar riqueza material para ser feliz. Elas querem criar riqueza material para poder fazer escolhas. E o processo é inverso. Primeiro eu escolho, depois eu recebo. Primeiro eu trabalho aqui dentro para depois eu acessar o que vem daqui de fora. Primeiro eu me conecto com a fonte da minha vida.
Pessoas que estão com a fonte da vida trancada, sabe? Eu gosto de usar o termo como uma veia do nosso corpo. Uhum. Aí você come carne gorda, come gordura Uhum. saturada, chocolate, todas aquelas coisas, vai gerando aquelas camadinhas lá dentro de gordura acumulada. Sim. E aquilo chega um momento que interrompe o fluxo e vai ter que fazer um procedimento médico para abrir aquele fluxo. Se der tempo. Se der tempo. Se der Se tempo. der tempo. Então, qual que é o fluxo base da minha vida? A minha concepção, né? O sopro de vida. Uhum. Depois tem meu pai e minha mãe, que deu um espermatozoide e um óvulo. Uhum. Se eu não tô bem com meu pai e com a minha mãe, esse fluxo tá trancado, tá cheio de gordura naquela veia ali do fluxo da minha vida. Entende? Então eu preciso resolver pai e mãe primeiro. E eu levei anos resolvendo pai e mãe primeiro. Então as pessoas querem riqueza, ficam correndo atrás da riqueza, da prosperidade, dinheiro, riqueza, prosperidade, dinheiro, mas não querem olhar para a causa que está impedindo elas de acessarem isso. E aí a gente vê muitas pessoas dizendo que está cheio de golpe, e tá cheio de golpe de pessoas que vêm e dizem, ai, vou te ensinar a ser rico, vou te ensinar a ser próspero. Sim. Tá cheio, cada um trabalha com aquilo que tem como ferramenta. As pessoas caem por quê? Porque elas estão buscando uma fórmula fácil de acessar isso, e uma fórmula fácil não existe. Existe um processo. É aquele meme, né? O golpe tá aí, cai quem quer. Cai quem quer, exatamente. Quem né? escolhe, porque quem escolhe. Né, a pessoa tá ali, ela diz, ai... Então, assim, não adianta. Você criar riqueza na sua vida, vai ter que fazer uma jornadinha para trás. Vai ter que olhar o que tá aqui. Uma coisa que interrompe o fluxo da riqueza e da prosperidade também é o julgamento. O julgamento ergue uma barreira. E se eu julgo, eu não estou disposta a receber. E se eu não estou disposta a receber, eu não estou disposta a receber nada. Por isso que hoje, todas as pessoas de quem eu posso receber julgamento, eu digo, podem julgar, que eu recebo. Mas não é o receber o julgamento, Grace, dizer aquilo que a pessoa está falando é verdadeiro. Sim. Entendeu? Sim. Não é tornar aquilo verdadeiro para a nossa vida. É dizer, ok, eu recebo que ela tenha esse ponto de vista sobre mim, mas eu tenho escolha do que eu faço com isso. Então, Rica para Sempre nasce com isso, com esse desejo de trazer para as pessoas a consciência do que realmente é a base de criar uma vida próspera, abundante, rica, que não é a base do dinheiro. A base é outra, o dinheiro é só uma consequência. E o dinheiro vem como uma consequência quando a gente arruma essa base aqui, que é a base da nossa vida, que é a maneira com que eu olho para mim, que é a fonte de conexão com Deus, que é o fluxo da minha vida, que vem de pai e de mãe, como que ele tá, que é eu fazer o processo de perdoar, que não adianta você dizer sou próspera, sou próspera, sou próspera, sou próspera, sou abundante, sou abundante, sou abundante, se o coração tá amargo, se o coração tá falando mal das outras pessoas. Não adianta, você não conecta, são duas vibrações diferentes, e aí a gente vem para a escala das emoções, porque a energia tá aí, tá disponível, né? Sim. Em tudo. Você vai para a escala, se você tá em conflito, você tá aqui, a prosperidade tá aqui em cima, não conecta. Então precisa alinhar, precisa fazer esse alinhamento do estado da essência da pessoa com o propósito de vida, com quem ela verdadeiramente é, porque a gente vive encoberto naquilo que as pessoas esperam que a gente seja. Sim. Né? E aí como que você vai ser verdadeira? Vive com as casquinhas ali, as casquinhas de cebola. De cebola. O que é verdadeiro flui, Grace. O que é verdadeiro flui. Flui da paz, né? Flui da paz, flui da leveza, flui do nada. A gente muitas vezes não precisa nem fazer esforço. Uma coisa que eu aprendi no caminho é que o caminho tem a providência. O caminho tem a providência. E a gente fica querendo criar providência na nossa vida. Já está tudo criado, Deus já criou tudo.
Eu não preciso criar nada. Você não precisa criar nada. Já está tudo criado por Deus. A gente só Amém. precisa acessar conscientemente aquela criação. Mas como que acessa a consciência se a gente fica com os pensamentos, aquela comunicação interna, sabe, conflituosa, o pensamento acelerado, querendo controlar tudo o tempo todo? Sim. E esse era um dos comportamentos que eu tinha. Síndrome do pensamento acelerado, querer controlar tudo, que as coisas fossem feitas do meu jeito, que fossem feitas da minha maneira. Ainda tem dias que a gente tem que trabalhar isso, tá? Tem dias, mas é justamente esse é o processo. Não me tornei perfeita, Aham. me tornei vulnerável, Sim. né? Perfeita a gente nunca vai ser e só teve um que foi, né? Amém. Uhum. Então, é assim. É a gente poder olhar para a nossa vida sem o controle. A única coisa que eu tenho controle hoje é o que eu penso. O que os meus pensamentos, o que eu alimento nos meus pensamentos, eu tenho controle. Eu tenho como modificar o pensamento. Ai, esse dia não tá bom. Opa, entendeu? Ao invés de dizer esse dia não tá bom, eu vou colocar um outro pensamento em cima. Uhum. Como eu posso ter mais facilidade com esse dia? Né? O que está por trás disso que está pesado nesse dia? Né? Então a gente começa a fazer perguntas para poder expandir a consciência e não entrar naquele fluxo, porque se a gente entrar, essa mulher aí vai para o fundo de novo. Não existe mais. É. Sim. Sabe, quando eu passei por esse processo desafiador ali do tumor e todo esse processo emocional que me abalou bastante, a Isabela, a nossa filha, um dia ela olhou pra mim e disse assim, eu tava assistindo um Reels que eu tinha gravado uns meses antes. Uhum. E ela olhou pra mim, quando tu gravou esse Reels, mãe? Eu disse pra ela, acho que tinha sido em julho ou agosto do ano passado. Uhum. E ela disse assim, essa mulher tá aí dentro. Porque eu tava num momento, né, Uhum. bem desafiador. Que hoje eu digo bem desafiador. Eu mudei meu conceito sobre desafio na jornada agora. Uhum. Mas eu tava naquele momento bem desafiador. E ela olhou pra mim e disse assim, essa mulher ainda tá aí dentro. Só tem que deixar ela vir. Então, muitas vezes a gente sufoca quem a gente é. A gente deixa que os desafios sufoquem. Sufoquem a nossa mente, né? Eu gosto muito de um filme que eu já vi, eu já perdi a conta de quantas vezes eu vi esse filme, que é o Comer, Rezar e Amar. E tem uma parte que, agora eu não lembro qual o personagem que fala, mas enfim, quando a Julia Roberts tá lá acho que na Índia. Na Índia. E aí ele fala assim, os nossos pensamentos, você tem que escolher os seus pensamentos, assim como você escolhe as suas roupas todos os dias. Exatamente. É um processo, é todo dia. É que nem aquela frase, eu acho que as pessoas vão enjoar de eu falar isso, mas eu tenho um ranço daquela frase, curadas para curar, sabe? Será que a gente se cura? Assim, agora eu estou 100% curada. Agora eu estou curada e vou sair por aí curando todo mundo, espalhando, né? Coisas boas e tal. Eu não creio muito nisso. Eu creio que é um processo e que todos os dias eu tenho que estar em vigilância, em aquilo, né? Orai e vigiai, né? O que tu acha disso? Assim, Grace, eu acho que eu não curo ninguém. Primeiro lugar, eu não curo ninguém. Primeiro lugar, eu só posso ser um instrumento. E aí a minha fala, todas as vezes que eu vou atender alguém, é que contribuição eu posso ser na vida dessa pessoa como instrumento de Deus para agir na vida dela. Porque ou a minha vida inspirou ela de alguma maneira, porque eu também me inspirei em muitas pessoas, e aí é assim, a vida da gente
inspira pessoas que vão olhar e vão dizer assim, opa, se a Leidiana conseguiu, eu também posso conseguir. Não significa que ela vai conseguir, mas era o que eu pensava. Se tal pessoa conseguiu, eu também posso conseguir. E então eu buscava dentro de mim uma força que me colocasse numa frequência, num pensamento, num fluxo diferente daquele que eu tava. Porque se aquele fluxo que eu tava não tava funcionando, eu ia ter que modificar aquilo, se eu ia querer uma vida diferente. Senão eu ia estar até hoje, eu não sei nem aonde, e não sei nem se viva. Sim. Se eu não tivesse feito uma escolha diferente, se eu não tivesse olhado. Então, a gente pode inspirar pessoas, mas que por trás da nossa inspiração sempre tenha a fonte. É que para mim a fonte vem de Deus. Amém. Então, hoje, eu olho para esse processo e eu digo assim, eu quero ser contribuição na vida de quem realmente olha para mim e diz assim, a Leidiana pode contribuir comigo. Só que por trás tem as orações que a gente faz e que diz, Deus, vai na frente. Fala através de mim. Coloca na minha boca as palavras que eu preciso falar aqui. Eu fiz uma pergunta durante o caminho para uma pessoa que não sabia o que fazer da vida dela e estava fazendo o caminho porque não sabia o que fazer da vida dela. 2 dias depois ela pegou o rumo e não terminou o caminho e foi fazer a escolha da vida dela por causa de uma pergunta que eu fiz para ela. Lá na viagem? Lá na viagem. Nós estávamos caminhando juntas no albergue de noite. Ela me contou por que ela estava fazendo o caminho. E eu fiz a seguinte pergunta para ela. Pera aí. Não, só pra gente falar aqui, tá, pessoal? Pra vocês entenderem o contexto. A Leide, ela foi fazer... Como é que é o nome? Caminho de Santiago de Compostela. De Santiago de Compostela. Eu não conhecia nada sobre isso. E aí eu pensei, o que ela vai fazer lá? Caminhar. Diz ela, vou caminhar. Aí eu disse, você vai pra Europa pra caminhar? Como assim? Como assim? Como assim? Tá, e daí eu não sei se a gente volta pra pergunta. Vamos voltar pra pergunta e depois você conta pro pessoal o que foi essa experiência. Tá, depois eu conto a experiência, Isso. que eu já nem sei por que eu entrei. Ah, eu A entrei por pergunta- causa assim, que a gente vai falando para as pessoas, vai falando com as pessoas e às vezes uma coisa que você fala vira uma chave dentro da cabeça da pessoa, a pessoa entende aquilo, opa, é isso e vai e faz uma escolha diferente, que nós falávamos do processo de inspiração. Então, uma pessoa com quem eu estava caminhando há uns 2, 3 dias, a gente se conheceu e estava caminhando juntas, contou para mim o que ela estava fazendo no caminho. E eu fiz uma pergunta para ela. E a pergunta foi: o que de pior acontece se você fizer isso? E aí ela foi refletir sobre o que de pior acontecia se ela fizesse aquela escolha, né? E o que de pior acontece se você não fizer isso? Ela fez a reflexão dela. Ela não me falou nada sobre a reflexão dela. 2 dias depois, a gente não caminhou mais juntas. Ela me disse que ela tinha feito a escolha dela, que ela estava interrompendo, no caso, o caminho dela e que ela ia se direcionar para, né, aonde ela tinha escolhido. Sim. E depois ela me mandou um áudio dizendo que aquela nossa conversa tinha sido determinante para a escolha dela. Amém. Então, assim, esse processo... Eu não saio pelo mundo querendo curar pessoas, né? Primeiro, eu já disse, eu não curo ninguém. Segundo lugar, eu saio pelo mundo vivendo. E se através da minha vida eu puder contribuir com a vida das pessoas, ou se alguém olhar para a Leidiana e disser, acho que a Leidiana pode contribuir comigo, sabe? Sentir pode contribuir comigo, eu vou estar ali. Eu vou ouvir, eu vou perceber, a gente vai criar e as coisas vão acontecer, porque eu sei que vão acontecer.
mas sempre por trás disso tem uma oração antes. Amém. Amém. Igual a gente fez agora no início, né? Exatamente, que a gente orou antes de começar esse podcast. Eu te disse, Grace, vamos orar, né? E vamos entregar para Deus, porque é Ele na frente de tudo. Amém. E assim, Grace, quando a gente coloca Deus na frente da nossa vida, a gente também não questiona o que acontece na nossa vida. A gente tem que ter essa consciência. Se eu digo, Deus, faz a tua vontade na minha vida, e se acontece alguma coisa que, do ponto de vista da lei de Ana, não é, mas não era bem isso que eu esperava, eu não questiono. Eu aprendi no caminho, e aí vamos falar um pouquinho sobre a jornada do caminho de Santiago de Compostela. Eu aprendi no caminho que a gente não questiona o caminho. Eu não discuto com o caminho. Eu não bato boca com o caminho. Que é assim, eu não discuto com Deus. Eu não discuto com o que está acontecendo na minha vida. Eu vou buscar a contribuição do que está acontecendo na minha vida. Porque sempre tem uma contribuição. Mesmo nos momentos mais desafiadores, a gente consegue extrair dali um presente. Porque assim, gente, os desafios, se a gente está vivenciando, fomos nós que criamos. Sim. Porque eu tenho para mim que Deus não está lá em cima distribuindo desafio. Hoje para Grace, eu vou distribuir um desafio. Não, só um pouquinho. Deus está lá distribuindo bênção, Grace. E Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz para redimir nós dos nossos pecados e para levar embora tudo aquilo que era o peso do mundo. Então, desculpa, se tem alguém que diz que Deus está em algum lugar castigando as pessoas, eu discordo. Entendeu? Discordo em gênero e tudo que for circunstância. Porque para mim, Deus atribuiu bondade, Deus atribuiu generosidade, isso está disponível. Deus atribuiu graça. Como que ele vai dar graça? Só que tem gente que não quer entrar debaixo da graça de Deus, daí é outros 500. Então, assim, Deus atribuiu graça para nós. Se Jesus já fez, morreu por nós. Sim, o sacrifício, né? O sacrifício de morrer por nós. Por que eu vou ter que entrar nesse... Então, assim, aí é por isso que eu digo que não é de Deus que vem os problemas. Não é de Deus que vem o desafio. Se a gente for analisar bem no detalhinho, bem com cautela, a gente vai ver que foi a gente que fez uma escolha e que desdobrou daquilo porque ele nos deu o livre-arbítrio. Agora, quando a gente entrega a nossa vida para ele e diz, faz a tua vontade na minha vida, vai na frente dos meus passos, abre os caminhos, me mostra qual é o caminho que eu tenho que seguir, e eu faço e sigo o caminho. Grace não teve nada nessa viagem de 33 dias na Europa que eu venha aqui e eu diga assim, isso não deu certo ou não fluiu. Nada, Grace, eu só fui com o planejamento de fazer o caminho. Todas as outras coisas que eu fiz lá não estavam planejadas. Eu não planejei nada. Eu só disse, Deus me mostra para onde que eu vou agora. Deus me mostra para onde que eu vou agora. E eu senti a leveza no meu coração e eu ia. Não teve nada. E para mim essa é a maior prova de que quando Deus está na frente, nenhum fluxo tranca. Nada na nossa vida vai trancar se Deus está na frente. Aí acontece o seguinte, alguma coisa trancou, eu tenho que saber que aquele fluxo ali não é o fluxo que eu tenho que ir. Eu tô saindo do propósito, eu tô saindo do fluxo que ele estabeleceu para mim. Alguma coisa trancou, não discute. Se tem alguma coisa trancando, não discute. Conversa com Deus, pede para ele mostrar. É assim que eu faço, Grace. Conversa com Deus e pede para ele mostrar. E pede para ele mostrar. E ele mostra. E é Deus, se é da tua vontade, libera isso. Se não liberar, eu sei que não é da tua vontade. Se não é da tua vontade, faz a tua na minha vida. E aí a gente não se dá conta que a gente faz essa oração. E aí eu ouvi o Tiago Brunet falando isso, que ele disse, a gente não se dá conta que entrega a vida para Deus, que diz para Deus, faz a tua vontade na minha vida, daí quando começa a acontecer as coisas diferentes daquilo que a gente esperava, a gente diz, como assim? Não era isso que eu esperava. Sim. Então uma coisa que eu aprendi, não discute com o caminho.
Não Amém. discute com o caminho. E isso foi muito claro para mim durante toda essa jornada. Cada dia era uma coisa nova que vinha, cada dia era uma situação que trazia consciência para a vida, Grace. E cada dia eu fazia um propósito de caminhar por alguma, né? Então eu sempre tinha um propósito para caminhar. E tinha dias que eu pedia por consciência, tinha dias que eu pedia pelas minhas questões pessoais, teve um dia que eu caminhei por conta das enchentes e foi um dia que estavam acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, foi um dia muito desafiador de caminhar. Como é que foi isso? Você fez um Um propósito de caminhar em Olha, oração por amém. todas as pessoas que estava acontecendo de Sim, novo. Sim, sim. Eu fiz o propósito de caminhar em oração por todas as pessoas que estavam vivenciando aquela experiência. Uhum. E aí eu entendi que aquele dia eu conectei muito com essa energia da dor e do sofrimento Sim. dessas pessoas. Sim. E foi uma jornada extremamente desafiadora e pesada, sabe? Foi assim um dia muito pesado, tanto que eu cheguei exausta. Naquela noite eu passei a madrugada das 10 às 2 da manhã vomitando. De manhã eu tive, né, o intestino funcionando livre, para não dizer, vai. Né? Uhum. E então assim, por quê? Porque foi por causa disso? Eu não tenho como dar clareza, mas eu sei que eu acessei uma energia ali, né, um sentimento, as emoções de muita dor e de muito sofrimento. Sim. Né? Então, cada dia eu colocava um propósito na minha jornada de caminhar. Amém. Tipo assim, eu não caminhava em vão, Uhum. né? Vai caminhar pela família, vai caminhar pelas pessoas, vai caminhar. Então, eu sempre tinha um propósito. E dentro dessa jornada de caminhar com um propósito, eu ia percebendo as coisas da minha vida, eu ia percebendo situações da vida de outras pessoas, eu ia percebendo situações da vida das minhas mentoradas. Então, do nada vinha uma coisa que dizia assim: grava um áudio agora e manda. E aí eu mandava para as minhas mentoradas, né, um áudio ali falando que eu não sei da onde que eu falava, entendeu? Só sei que eu falava e aquilo chegava lá naquele momento e depois eu só recebia, eu estava precisando disso hoje. Nossa, isso me trouxe clareza e me trouxe consciência. E foi um propósito que há tempo ardia no meu coração. Há muito tempo eu sempre disse que eu queria fazer essa jornada. Veio de um momento que eu recebi um empurrão de uma situação que aconteceu na minha vida e que meio que me deixou triste, eu vou dizer assim. Eu chorei muito. E eu tenho um aspecto que é muito interessante, que eu já identifiquei na minha vida. Todos os momentos em que acontece alguma coisa e que eu entro em desespero, porque aquele ali era um choro de desespero, são momentos que depois acontece uma mudança e uma transformação na minha vida. Amém. E aí eu percebo que em todos esses momentos, para onde que eu vou? Adivinha? Joelho e oração. Amém. Entendeu? É joelho e oração. E Grace, os últimos 4 dias dessa caminhada, eu não tenho explicação. Eu sei que Deus estava comigo, que Deus estava me levando, que a força vinha dele, porque não tem explicação de como eu cheguei, entende? Porque eu estava com muita dor, muita dor mesmo. A minha irmã dizia assim, me mandava mensagem, dizia de 0 a 10, quanto tá doendo? Igual o médico pergunta quando quer medir a dor, né? Eu disse, olha, hoje eu tô com dor 8, e tô com dor 8 medicada. Nossa. Tô com dor 6, e tô com dor 6 medicada. E aí, Grace, é o significado que a gente dá pra dor. Aí eu entendi que a dor só tem o significado que eu dou. Se eu der pra ela um significado de que ela vai parar, eu vou parar por conta dela. Se eu der um significado, tipo o desafio, eu ressignifiquei o conceito de desafio
quando eu ia dizer que a chuva, o vento e o frio era um desafio. E aí eu digo, não tá me impedindo de fazer o que eu tenho que fazer. Eu tô aqui, tô fazendo. Então aí eu entendi que desafio é tudo aquilo que eu digo que é um desafio, vai ser um desafio. Agora, se eu for capaz de pedir por facilidade, se eu for capaz de conectar com Deus para buscar aquela solução, aquilo não vai ser desafiador. Então, hoje eu não tenho nem outro termo para colocar no lugar. Eu diria, o que se requer para que eu tenha mais facilidade com isso? Que lindo isso. Mas é uma jornada, como É uma você jornada. disse. É uma jornada, é todos os dias. E não pense que não tem dias que eu acordo e digo, ai, hoje eu não vou ir treinar, eu tô cansada. Daí eu digo, para, né, Leidiana? Que é isso? Vai treinar Conta sim. outra. Ou, tipo assim, que eu não acordo, tipo, né? Mas eu tenho que saber o que eu vou fazer com aquilo ali. Uhum. Se eu alimentar aquele estado, então eu uso recursos. Eu vou para um louvor que me alegra, né? Então tem louvores que me alegram, tem louvores que tocam no meu coração. Se é um dia que eu tô com vontade de chorar, eu vou colocar um louvor que vai me fazer chorar, porque aí eu vou lá e choro. Por que eu vou ter que excluir a vontade de chorar na minha vida? Tem dias que a gente tem vontade de chorar, eu vou lá e choro, mas eu não vou passar 3, 4, 5 dias chorando. Eu vou ter que dizer, Deus, olha só, entendeu? Me levanta daqui. E quando a gente faz o pedido, a mãe sempre diz, eu aprendi com ela isso. Tá lá escrito na Bíblia, peça e será dado, né? Peça e vos será dado. Então, a gente pede menos do que a gente pode. Só que a gente precisa pedir, precisa confiar, precisa entrar em coração puro, coração genuíno. Só que dá trabalho fazer Se conectar, isso. né? Dá trabalho fazer isso, Grace. E o que hoje em dia é tudo muito Superficial, superficial, né? né? É tudo muito superficial. Dá trabalho se resgatar. Dá trabalho se conhecer. A gente vai. É mais fácil deixar pra lá, né? E passar. Grace, Deixa pra lá. conhece- Deixa pra lá. conhecer as nossas. Qual é o termo que eu posso usar aqui? As nossas dores, reconhecer, olhar para as nossas dores, ou conhecer para reconhecer aquela parte de nós que, tipo assim, né? Que não é tão bonita assim. O obscuro ali. É a nossa sombra. Nossa sombra, isso. Né? Vamos lá, vamos olhar para nossa sombra. As pessoas querem olhar para si lindas, maravilhosas no espelho, na foto, né, no post. Verdade. Eu sou sincera contigo. O dia que eu não tô bem comigo, eu nem consigo ficar gravando. Entendeu? Porque aquilo Zero máscaras. zero. Ou eu vou gravar dizendo, olha só, né? Tipo, falando Hoje- a verdade. Exatamente. Porque senão não faz sentido para mim. E se não faz sentido, não tá no meu propósito. Ponto. E se não tá no meu propósito, não tem porquê. Para que eu vou criar problema para mim? Mas é trabalhoso. É trabalhoso. É trabalhoso. A gente tem que estar atento, tem que estar consciente todos os dias. Né? Tem situações que vão acontecendo e que a gente precisa estar muito presente, o aqui, o agora. A gente falou muito, estava falando antes, né? Que a gente fala muito sobre viver no aqui e no agora. Então, essa jornada trouxe para mim muito. Tudo Na que prática, né? na prática, tudo que eu tinha era um passo de cada vez. Não adiantava eu querer planejar o dia seguinte. Porque no dia seguinte, tudo podia ser diferente. Aquela noite que eu passei mal, que, né, eu acordei de manhã e eu disse, hoje eu não vou caminhar. Hoje eu vou descansar, não vou caminhar. Eu caminhei 20 quilômetros naquele dia. O caminho chama. Não adianta tu discutir com o caminho. O caminho te puxa. Não Sim. adianta discutir com o caminho. Comecei a caminhar meio-dia. 11, quase meio-dia naquele dia. Só que eu caminhei 20 quilômetros. Nossa.
Então, tipo assim, a gente tem que perceber o que está acontecendo na nossa vida, ficar consciente. Um exercício que eu usei muito para eu me tornar consciente do que estava acontecendo e não ficar com o pensamento projetado ou no passado, vivendo de angústia e de remorso, ou no futuro, vivendo de ansiedade, que eu fiz isso durante muito tempo, com muita perfeição, entendeu? Sim. Fiz isso nos dois extremos. Era narrar os meus dias, narrar o que eu estava fazendo. Então eu acordava e eu dizia, acordei, agora eu vou levantar, agora eu vou escovar os dentes, agora eu vou tomar banho, tô tomando banho, lavando a cabeça, tô me secando, tô me vestindo. Então eu ia fazendo o processo de narrar os meus dias para ocupar minha mente, para ela não ficar se projetando para nenhum lugar. Nossa, muito boa essa dica. Vou fazer. Experimenta. Eu digo experimenta e aí você depois vai percebendo se isso funciona para você ou não, né? Sim. Que a gente tem esse processo de experimentar. E uma das coisas que também, né? Porque eu sempre tinha muita dúvida. Será que isso vai funcionar para mim? Sim. E funciona para todo mundo, menos para mim. Menos para mim. Menos para mim. Será que vai funcionar para mim? Eu ousava experimentar. Eu digo, o que de pior pode acontecer se eu experimentar? E aí eu ia lá e praticava. E aí eu percebia que, tô vendo diferença. Sim. Porque é uma dúvida que as pessoas têm, Grace. Será que vai dar certo para mim? Será que eu vou conseguir? Será que vai funcionar? Eu digo muito, uma pessoa determinada, uma pessoa comprometida, uma pessoa que realmente assume, eu vou transformar a minha vida, eu vou mudar a minha vida, ela vai. Só que a gente tem que parar de dar desculpa, a gente tem que parar de achar justificativa. Contar historinha, né? Contar historinha para boi dormir, né? Aí fica lá contando aquelas, remoendo. Outra coisa, remoendo o passado, remoendo. Hoje eu falo do meu passado de um lugar de leveza. Eu falo do meu passado sem sentir dor, sem sentir remorso. Eu falo do meu passado de um lugar de quem teve a experiência agora lá na praia de Barcelona, tá? Já há bastante tempo eu sei que perdoei o pai do Lucas e da Isabela, meu ex-marido. Só que lá na praia de Barcelona, eu simplesmente me peguei falando pro Lucas e pra Isabela, mentalmente. Sim. Eu amei muito o pai de vocês. E aí eu pego pedrinhas do chão da praia e começo a montar. Eu, ele, o Lucas, a Isabela, inclui meu genro, inclui minha nora. E foi como se eu tivesse feito uma constelação ali, sabe? Harmonizado tudo. Então, para mim, isso veio mais forte ainda. A certeza, sabe? A clareza de que sim, eu perdoei. E aí a gente fica leve, porque sabe que nada do passado vai ficar produzindo efeito na nossa vida, Grace. Sim. A gente não fica a jornada carregando pedras desnecessárias. E é isso que é o processo, né? E é isso que é o processo. E é isso que é o processo. Ai, meu amor, a gente vai finalizar agora essa entrevista, sei lá, aula, não sei nem o que chamar. Eu também maravilhosa, não sei, maravilhoso demais. De deixar fluir, né? Exatamente. Nós não montamos um script, não, nada, a gente nem se falou. Foi, sabe? Foi. Né? Amém. Deus tá aqui, Deus tá presente. Amém. O Espírito Santo foi nos guiando, eu tenho certeza disso. Amém. E eu queria pedir para ti deixar um recado, né? Já que a gente tá no PS Mulher, para essas mulheres que estão ali do outro lado e estão perdidas, não sabem por onde começar, estão buscando se reconectar consigo mesmas, né? Daqui a pouco, enfim, estão passando por N situações, afetiva, profissional, enfim, tudo isso que a gente conversou aqui, né? Deixa um recado para essas mulheres de o que elas fazem, qual o primeiro passo, né? Enfim, fica livre. Olha ali, fica livre. Bom, acho que o primeiro passo é você se permitir
é se permitir enxergar e olhar para a sua vida sem julgamento, mas identificando tudo aquilo que você não quer mais viver, tudo aquilo que não faz mais sentido você continuar vivendo como experiência. Porque muitas vezes a gente entra naquele looping de que tudo tá errado, de que nada tá bom na nossa vida, mas tudo e nada é muita coisa. E quando a gente vai fazer a listinha daquilo que a gente realmente deseja mudar, são coisas específicas que elas têm um efeito atômico nas outras coisas, nas outras situações da nossa vida. Então começa se permitindo olhar sem julgamento para aquilo que não está funcionando na sua vida e dar um voto de confiança para o processo, para a jornada da tua vida. Se permite encontrar alguém que possa contribuir com você nessa jornada para você poder fazer essa transformação. Porque quando você realmente escolhe e você decide dar um ponto final naquilo que não funciona mais, as coisas vão ir surgindo no seu caminho. E você vai reconhecendo esse fluxo e vai podendo olhar para essas situações para fazer a sua transformação. No seu tempo, com muito respeito, com muito acolhimento, com gratidão e sem julgamento. Amém! Ai, que lindo! Meu amor, como é que as pessoas te acham lá? Fala o teu arroba lá no Instagram pra galera saber. @Leidianabenin. Ou Lady Benin vai aparecer lá também, expansão de consciência. Eu espero vocês lá. Nós estamos com projetos muito incríveis aí para 2024. Amém. Contribuir ainda mais, gerar vida. Eu tenho, né, esse propósito que a minha energia de vida precisa germinar, crescer, florescer e frutificar. Então, amém. É para isso, a minha energia precisa estar direcionada para isso. Germinar, crescer, florescer e frutificar. Se não for para isso, não faz sentido. Não faz sentido. Ai, sensacional. Lindas e lindos. Gratidão. Gratidão. Deus abençoe, Deus te abençoe. Obrigada. A nossa vida e a vida de todas as pessoas que vão assistir. Amém. E que Deus possa guardar o dia, a jornada, o passo de cada pessoa. E assim, não é sobre religião, é sobre ser comunhão com Deus, é sobre viver a experiência com Deus, é sobre ser íntima com Deus, é sobre dobrar o joelho e falar para Deus: Deus, eu não consigo mais, Deus, eu preciso de Ti, entra na minha vida, cuida de mim, cuida da minha casa, da minha família, dos meus filhos, do meu trabalho, das pessoas com quem eu convivo. É sobre você entregar com o coração puro e reconhecer que Ele está na base da nossa criação. Ele é o sopro da nossa vida e que sem Ele a gente vive nesse espaço sem essência, de se sentir perdida, sem direcionamento, sem saber o que fazer. Então convida ele. Sempre que eu vou para Passo Fundo, quando eu estou vindo de viagem, o pai diz: convida Jesus para viajar contigo. Então é isso, convida Jesus, convida Deus para entrar na sua vida, que você vai perceber que nenhum vazio vai existir mais, ele preenche tudo. Amém, amém. Nossa, lindo isso. Ai, gente, então assim, ó, meus amores, a gente fica, né, por aqui. Encerramos então mais um podcast, mais um PS Mulher. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho certeza absoluta, eu creio que tudo isso que a gente conversou, todo esse conteúdo que a Lady entregou aqui vai impactar a tua vida. Então, olha, mesmo assiste 1, 2, 3, 4, 5 mil vezes, né? E curte, comenta, compartilha, pode mandar. E chama a Lady lá, né? @Leidianabenin. Leidianabenin. É isso então, pessoal. Gratidão, fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Amém.